Olá, bem-vindo ao canal Um Caminho para a Luz. Eu sou a Valéria Martins e hoje eu quero trazer para vocês a leitura de um dos livros mais incríveis que eu já li. Ele tem uma linguagem bem fácil, ele é bem pequenininho, porém, se ele for aplicado, todos os ensinamentos desse livro, ele pode transformar a sua vida. O livro que nós vamos ler é Faça Diferente, Faça a Diferença, do Rodrigo Cardoso. O Rodrigo Cardoso é um autor do best-seller O Sucesso Está em Suas Mãos. E esse livro, Faça Diferente, Faça a Diferença, inclui os 10 princípios e as 3 mensagens de sucesso e de felicidade. Eu quero agradecer ao Rodrigo por ter nos autorizado a fazer a leitura e compartilhar no nosso canal. Um dos slogans principais do nosso canal é ser contribuição. Então, esse livro ele vem contribuir muito com a vida de... Eu acho que todas as pessoas do planeta Terra deveriam ver esse livro. Então, a intenção de ler é pela transformação que ele causa na gente, com ensinamentos simples, básicos, com uma linguagem gostosa, com uma linguagem bem tranquila, que qualquer um pode entender e pode aplicar. Eu espero que todos gostem. Vamos para a leitura. Leitura, faça diferente, faça a diferença. Dedicado a Rosana Braga. Com seu amor me ensinou a fazer diferente e fazer a diferença. Agradecimentos. Agradeço em primeiro lugar a Deus por me possibilitar tamanha inspiração, que com toda certeza tem um único propósito: fazer com que o leitor termine de ler esse livro com energia e esperança, seguro de que realmente é capaz de realizar todos os seus sonhos. Agradeço a minha esposa Rosana Braga, ela faz parte da minha vida, brilhante escritora, palestrante, jornalista, psicóloga, parceira e principalmente o amor que me completa. Agradeço aos meus filhos Lucas e Nicolas, vocês são parte dessa obra. Quando tiverem maturidade para ler o que escrevi, procurem aplicar todos os ensinamentos aqui aprendidos. Estou certo de que isso fará uma grande diferença em suas vidas. E aproveito para dizer que tenho muito orgulho do novo filho que eu ganhei, o Vinícius, o novo irmão mais velho que nos dá muita alegria e contagia com sua garra de vencer. Agradeço especialmente a uma mulher vencedora de fibra e com muita garra, Sueli Fatiola Cardoso. Sua contribuição foi essencial para a conclusão desse livro. Suas sugestões, as noites mal dormidas, as pesquisas e principalmente a sua crença nesse projeto desde o início são algumas das muitas razões para eu ser-lhe eternamente grato. Acima de tudo, obrigado por ter me transmitido tanto amor desde o primeiro instante da minha concepção. Mãe, você é minha eterna amiga. Agradeço ao meu primo e diretor da equipe Rodrigo Cardoso, Roberto Fatiola, por sua lealdade e incansável energia no trabalho. Agradeço a toda a equipe da Ideal Propaganda, em especial ao Leandro, por fazer uma verdadeira diferença. O talento dessa equipe com certeza contribui e muito para o meu crescimento profissional. Ao meu assessor e grande amigo Dário, por seu dedicado esforço em levar meus treinamentos para as organizações corporativas, e ao meu fiel escudeiro, que nos últimos quase 20 anos me acompanha em todas as palestras pelo Brasil, o DJ Edgar Nascimento. E finalmente a você, leitor. Obrigado por compartilhar momentos preciosos da sua vida com a leitura dessa obra. Se nos encontrarmos algum dia, por favor, não hesite em se aproximar para um abraço. Será uma honra poder ouvir as experiências que essa obra proporcionou para a sua vida. Um grande abraço, Rodrigo Cardoso. Prefácio. Se você pedir à vida um tostão, ganhará um tostão. Se pedir 1 milhão, ganhará 1 milhão.
Com frases poderosas como essa, Rodrigo Cardoso conduz essa magistral obra que, posta em prática, pode levar o leitor do tostão ao milhão. Rodrigo colocou nesse livro tudo aquilo que ele vivencia. O que está aqui não é teoria, mas a prática do sucesso. O diferencial da obra está no fato de que ele vai além, não só mostrando os princípios fundamentais do triunfo, mas também colocando emoção na narrativa, o que cativa o leitor. Não se trata de mais uma obra de desenvolvimento pessoal, mas de uma história de vida que reflete o caminho percorrido pelos vencedores, por aqueles que foram literalmente do tostão ao milhão. Enquanto lia o livro de Rodrigo, eu pensava em meu próprio pai. A obra falou direto ao meu coração e comoveu o mais íntimo do meu ser. Meu pai saiu da roça nos arredores de Divinópolis, em Minas Gerais, aos 13 anos, para ganhar a vida em Belo Horizonte. Logo após sua partida, ficou sabendo que seu pai tinha morrido. Jurou que somente voltaria para suas origens quando fosse alguém bem-sucedido, e assim aconteceu. Tenho, portanto, em minha família um testemunho de que os conceitos apresentados nesse livro funcionam. Eu mesmo já os testei e sei que, quando aplicados com convicção, surtem resultados miraculosos. O forte da obra está não apenas na aplicação das leis inexoráveis do sucesso, mas na forma com que elas são colocadas, fazendo parte da vida de uma pessoa que começou do nada e conseguiu chegar a condições de empresário de enorme prestígio. A transformação das experiências e dos resultados do personagem ocorre devido à sua dedicação e energia às crenças e valores contidos nesse livro. A narrativa reflete aquilo que Rodrigo nos comunica como pessoa: animado, otimista, dedicado, competente, pura energia positiva, ele nos entusiasma com a sua presença e suas palavras. Pessoa sincera, mantém seu foco no crescimento do ser humano e das organizações. Por onde passa, leva alegria, vontade de ser alguém melhor e de vencer. É, sem dúvida, uma pessoa contagiante, alguém que optou por dedicar a vida ao sucesso dos seus semelhantes. Com a leveza e o colorido de quem personifica uma história de sucesso, Rodrigo consegue, com seu texto, esculpir em nossa mente e em nosso coração o caminho mais curto para uma vida de realizações. As lições, os princípios e as mensagens contidas nesse livro são presentes inestimáveis para a realização pessoal. Devem ser encarados com seriedade e traduzidos em ações apaixonantes. Leia o livro, teste o resultado e em sua própria vida. Experimente você mesmo, embarque nessa viagem e descubra que nada no mundo tem um gosto melhor do que o sucesso. Omar Souki. Introdução. Esse livro o fará refletir sobre os seus sonhos e ambições. Em uma viagem através do tempo, você será levado a reconsiderar o seu passado, o seu presente e o que realmente deseja para o seu futuro. Com certeza, ao terminar esse livro, você estará fortalecido e pronto para realizar os seus projetos, tornando-se uma pessoa mais forte, mais empreendedora, com a autoestima e a dignidade pessoal elevadas. A leitura dessas páginas irá inspirar-lhe confiança e provocará a empatia de seus semelhantes, de quem receberá cooperação crescente e um amor irrestrito e desinteressado. Ao terminar a leitura, você descobrirá o mais importante é abrir o seu coração e que é preciso aprender a explorar as diferenças, derrubando os muros do ressentimento e da desconfiança, tornando-se totalmente aberto ao perdão. Com esse livro, você irá ampliar os seus conhecimentos, assimilando técnicas práticas de como obter sucesso em sua vida profissional, nos relacionamentos interpessoais, bem como em sua vida sentimental e familiar.
Essa é uma história de amor, no qual, através dos ensinamentos de um mestre, o jovem Pedro, rapaz humilde, sem família, mas muito inteligente e ambicioso, conquista um enorme sucesso pessoal e profissional, sem, entretanto, esquecer de se preocupar com seus semelhantes, sempre procurando a melhor forma de ajudar a todos com sua dedicação, conselhos e exemplos. Por isso conto essa história. Acredite-me, basta que você confie nos instintos para mudar a sua vida, transformando-a numa existência magnífica. Claro que sempre surgirão contratempos no dia a dia, mas com a autoestima elevada você saberá como administrá-los, encontrando sempre as melhores soluções para os seus problemas. Através de palestras e cursos que ministrei para milhares de pessoas nesses últimos anos, pude comprovar o quanto esses ensinamentos transformam vidas. Mensalmente sou abençoado com um grande número de e-mails contendo palavras de gratidão e demonstrações de como seus remetentes renasceram para uma vida melhor, prosperando significativamente graças aos ensinamentos universais lembrados nessa obra. Milhares de pessoas que frequentaram os meus cursos de final de semana viram os seus relacionamentos se transformarem da noite para o dia. Muitos conseguiram promoções em seus trabalhos e outros tomaram a difícil decisão de iniciar um negócio próprio, criando coragem para concretizar sonhos que vinham acalentando havia muitos anos. Hoje são empresários bem-sucedidos e têm os seus depoimentos de gratidão guardados com muito carinho. Através de momentos de grande emoção, esse livro fará com que você se convença de que também pode e merece realizar todos os seus sonhos. Aproveite! O autor www.ultrapassandolimites.com.br. Hoje, 5 horas da manhã, acordo antes do toque do despertador programado para 6 horas. Sinto frio, aqueço-me sobre as cobertas macias, recusando-me a abrir os olhos como se isso fosse quebrar o encanto desse momento. Lá fora, o vento assobia uma música maravilhosa. O vento é constante nessa região durante o inverno, ao pé da Serra do Japi, próximo de Jundiaí, no estado de São Paulo. Lugar onde fica minha propriedade de 780 alqueires, uma fazenda modelo com um belo pomar, uma grande plantação de algodão que me rende atualmente uns 10.000 fardos do tipo 5 e 5.5, que exporto anualmente para o Japão e para a Itália. E com o mais exuberante pasto da região, onde crio perto de 1.000 cabeças de gado Nelore, todos PO, ou seja, puros de origem. Imagino-me caminhando pelo pinheiral, cuja ramaria produz essa música nas frias noites de inverno. Costumo caminhar todas as manhãs ao longo dos 8 quilômetros de uma alameda reflorestada que leva até a sede da minha fazenda, uma construção sólida de quase 1.000 metros quadrados, lugar onde estou nessa madrugada. O termômetro marca 3 graus positivos. Penso em meu filho dormindo em seu quarto com Maísa, minha nora. Penso em meu neto, que está completando 8 anos, e sorrio ao lembrar-me de suas travessuras, algumas tão inteligentes para sua pouca idade. Ah, como sou abençoado e feliz! Uma sensação de paz invade o meu corpo. Tomo uma decisão. Levanto-me da cama sentindo o inverno gélido invadir minha alma. Sei que deveria afugentar essa ideia, mas um impulso infantil me excita à aventura que estou prestes a viver. Saio do meu quarto silenciosamente e transponho a porta que se abre para um vestíbulo espaçoso e atapetado. Uma grande tapeçaria de gobelino cobre a maior parte de uma das paredes. Do lado oposto, uma enorme porta, 2 folhas de carvalho caprichosamente trabalhadas, abre passagem para um segundo vestíbulo de distribuição. Chego à sala de estar decorada em tons bege, marrom e coral e mobiliada com poltronas acolchoadas e mesinha de nogueira.
o rico tom escuro contrastando com o felpudo tapete bege pálido. A sala de estar é voltada para um terraço com piso de cerâmica, de onde posso apreciar os primeiros raios do sol que nasce além da longa alameda de imponentes pinheiros. Essa alameda tanto pode me levar para o lago, que é alimentado por uma nascente de águas cristalinas, quanto para o hangar, caso eu siga na direção oposta. Deixo a casa inspirando o suave aroma dos pinheiros, embalando no peito a saudade daqueles momentos maravilhosos que eu e minha mulher aqui vivemos. Que alegria quando nasceu João Pedro, nossa obra-prima. Meus pensamentos solitários são interrompidos pelo barulho que provoco ao abrir o portão do hangar. Lá está ela. Asa dupla, 3 lugares, vermelho brilhante, o motor arrebitado à proa, olhando para mim. É um vácuo CSO, utilizado pelo Serviço de Correio Aéreo Militar Brasileiro, fabricação americana. For apelidado de vermelhinho por motivos óbvios. No início da Revolução de 1932, o governo federal só tinha 6 dessas aeronaves. Reconhecida a necessidade urgente de aeroplanos para o combate, foram adquiridos numerosos aviões daquele tipo, mas apenas 10 chegaram a tempo de serem montados e de participarem das operações aéreas antes do final da luta, em 3 de outubro de 1932. Ao todo foram comprados 41 aviões, iguais àqueles quais, após a Revolução, foram aproveitados pelo Correio Militar. Mesmo desativados pela FAB em 1946, consegui adquirir um deles para uso pessoal, graças aos meus contatos e bons relacionamentos. Lá estava ele. Empurro para fora do hangar e com toda a energia giro a hélice numa tentativa frustrada de fazer funcionar o potente motor Wright Whirlwind R760, refrigerado a ar com 7 cilindros e 240 HP de potência. Está frio, mas meu corpo começa a aquecer. Sinto o suor escorrendo por baixo do meu gorro de couro. Levanto os óculos, visto as luvas e tento dar partida novamente, só que agora com mais força. Contato, levanta-se uma ventania dentro do hangar. Rapidamente entro no avião pela prancha e alcanço a cabine de pilotagem. Como quem está fazendo algo escondido, como realmente eu estou, embico o avião para a pista de terra que mandei construir há uns poucos meses. Empurro o manche com firmeza para frente, como aprendi nas lições e como fiz em meu primeiro voo solo, já há alguns meses. Em potência mínima, taxio até a cabeceira da pista. Uma vez alinhado, imprimo a máxima potência ao motor, solto o freio e começo a ganhar velocidade. A máquina tenta sair do chão antes do tempo, dá para sentir. Mas passam alguns segundos antes que eu finalmente a deixe decolar, puxando o manche em minha direção. A sensação de liberdade é fantástica. Começamos a flutuar pelo céu. Posso ver o riacho lá embaixo, margens orladas por grandes e belos pinheiros. Reduzo o motor e começo a traçar uma curva aberta sobre a fazenda. Que vista linda! Os pastos, os cavalos, o gado, o gramado do jardim, o telhado vermelho da nossa mansão, a fonte diante da casa, a via de acesso que leva ao portão principal, nossos carros parados junto à escadaria. É a segunda vez que consigo admirar essa vista tão privilegiada. Sinto o vento gelado batendo no meu rosto, o barulho do motor é ensurdecedor. Subitamente, algo me chama a atenção lá embaixo. Vejo meu filho abrindo a janela. Deve ter acordado com o barulho do motor. Está gesticulando para que eu volte. Aceno para ele. Subitamente, porém, como se adivinhando o que estou prestes a fazer, ele para de gesticular. Apenas me olha. Mesmo de longe, consigo imaginar as lágrimas em seus olhos. Digo baixinho para ser ouvido apenas pelo seu coração.
Eu amo, meu filho, amo muito. Acelero o motor, confiro a bússola e rumo para o leste em direção ao litoral. Sempre quis ver o mar do alto. Mas por que tão cedo? Por que sozinho? Eu mesmo não sei. Apenas o faço. Alguns minutos depois, avisto a praia. Que bela visão! É lindo. O oceano aberto à minha frente e uma fimbria de areia branca e reluzente estendendo-se bem abaixo de mim. É realmente um panorama espetacular. Mais adiante, avisto uma camada baixa de nuvens a pairar sobre as águas. Não sei porquê, mas continuo indo em frente. Dizem que as águias são as únicas aves que enfrentam as tempestades e voam acima das nuvens, lá onde brilha o sol. Quero fazer o mesmo. Começo a ganhar altitude, as asas tremem pela turbulência até que finalmente consigo ultrapassar a barreira de nuvens. À minha frente estende-se um mar branco, um tapete de flocos de neve. Tudo é paz e liberdade. Subitamente, porém, ouço um estrondo assustador. Não posso acreditar. De novo, não. Tento acelerar para fazer o retorno e voltar a sobrevoar terra firme, mas o motor não responde e começa a falhar. Mesmo assim, termino a curva e vejo a praia ao longe, ainda não coberta de nuvens, lugar onde eu poderia fazer um pouso de emergência. Estou bem alto, talvez dê para chegar. Rolos de fumaça impedem a minha visão. Um novo estrondo ecoa em meus ouvidos. Não tenho alternativa senão desligar o motor. Agora o único som que ouço é o assobio do vento cortando pelas asas do avião, planando. Talvez consiga chegar à praia. Penso esperançoso. Meu coração bate forte. Seu pulsar sobrepõe-se ao barulho do vento e toma conta de tudo à minha volta. Nesse momento, as lembranças começam a aflorar à minha mente e as imagens da minha vida desenrolam-se como num filme diante de mim. A infância. Volto no tempo até o ano de 1903, quando eu tinha apenas 7 anos de idade. Lembro-me do dia em que entrei na mercearia do Sr. Manuel, um homem enorme, gordo, com um longo bigode preto de pontas voltadas para cima, como 2 ganchos metálicos. Sempre tivera medo de ser furado por aqueles ganchos ou fuzilado pela severidade daquele olhar. Ei, garoto, disse-me ele, quem vai pagar pelo pão e o leite que você acaba de pegar? Ponha na conta, Sr. Manuel. No fim do mês, meu pai vem aqui pagar como sempre faz. De jeito nenhum, garoto. Todos sabem que seu pai está muito doente, morrendo e que já não possui bens. Deixe o pão e leite aí mesmo, entendeu? Humilhado, devolvi o pão e o leite. Voltei para casa chorando. Chorava muito, sem conseguir entender por que a vida era tão dura. Mas foi naquele momento que decidi que nunca mais iria passar necessidade em minha vida, que iria vencer e nunca mais sentiria aquela dor novamente. Ao chegar em casa, percebi que não tinha ninguém ali. E pela porta dos fundos, divisei um grupo de pessoas reunidas no campo ao longe. Fiquei curioso e fui caminhando em direção a elas. O dia estava nublado, os homens trajavam chapéus e ternos escuros e as mulheres estavam vestidas de preto. Entre aquelas pessoas, vi minha mãe chorando e tossindo, amparada pelo Dr. Laurindo, médico da família. Ao me aproximar mais, percebi que se tratava de um velório. Fiquei atônito. Minha mãe me viu, correu e me pegou no colo. Filho, disse ela enquanto me abraçava. Seu pai se foi, meu amor. Foi para o céu. Não me lembro do rosto do meu pai e não me deixaram olhar para ele naquele dia. Alguns meses depois, minha mãe também se foi, atacada pela tuberculose. Dr. Laurindo me contava sobre como meu pai fora feliz e próspero. Morava com minha mãe numa bela fazenda, tinha plantações de café e muitos empregados. Conhecia cada um deles pelo nome, tinha um coração enorme e uma habilidade de liderar pessoas que fazia com que todos o amassem e admirassem muito.
Ainda antes de eu nascer, porém, perdeu tudo o que tinha devido a uma grande praga que se alastrara pela região. Precisou demitir famílias inteiras de trabalhadores. Isso o feriu profundamente. Era o tipo de pessoa que poderia reverter qualquer situação. Mas a doença o pegou de jeito e a nossa família foi ficando sem dinheiro, sem amigo e sem condições. O Dr. Laurindo era um dos poucos amigos que nos restou. Embora já muito velho, ele cuidou dos meus pais sem nunca cobrar um tostão. Quando morreram, levou-me para sua casa, pois eu já não tinha outro lugar onde morar. A fazenda hipotecária foi entregue aos credores. Foi nessa época que aprendi a ler e a escrever e a fazer algumas operações aritméticas. Em 1910, aos 14 anos de idade, resolvi partir. Sabia que o Dr. Laurindo não iria durar para sempre e eu não aguentaria ficar ali esperando para vê-lo morrer. Lembro-me perfeitamente do dia em que me despedi e ele me disse: Pedro, meu filho, seu pai sempre me dizia que se um dia precisasse escolher entre comer ou comprar um livro, compraria o livro, pois esse o ensinaria a nunca mais ficar sem dinheiro para comer. Tome, isso é tudo que esse velho tem para lhe dar. E me entregou algum dinheiro. Que Deus o abençoe. Essas foram as últimas palavras que ouvi daquele bom homem. Quando cheguei à cidade, usei o pouco dinheiro que havia recebido para comprar uma escova, um caixote, um pano e 2 latas de graxa, uma preta e outra marrom. Em seguida, fui para a praça, onde comecei a fazer um trabalho muito comum entre aqueles menos favorecidos pela sorte. Como engraxate, cheguei a passar frio, fome e a dormir no chão. Mas eu tinha prometido que iria mudar de vida e estava disposto a lutar por isso com todas as minhas energias. Numa noite de inverno, com cerca de 17 anos de idade, após engraxar alguns pares de sapato, me deitei embaixo de uma árvore e comecei a tremer de frio. Meus pés estavam congelados, meu corpo tremia muito. Não tinha sequer um cobertor para me aquecer. Estava para ser uma das noites mais difíceis que já havia experimentado até aquele dia. Será que vou aguentar? Pensava. Com os olhos fechados, eu me perguntava por quê? Por que trabalho e não vejo resultado? Não consigo entender. Já faz 3 anos que estou nessa vida. Talvez nunca consiga mesmo ter sucesso como meu pai. Parece que não nasci mesmo para isso. Devo me contentar com essa vida. Não tive oportunidades. Vejo tantos garotos da minha idade que têm família, têm segurança e estudam em boas escolas, enquanto eu estou aqui, passando fome e frio. Sinto minhas esperanças indo embora. Estou realmente perdendo as forças. Se ao menos tivesse tido mais sorte. Nossa, está muito frio. Será que vou conseguir dormir essa noite? Será que irei sobreviver a esse inverno? O vento soprava forte, mudou de direção e juntamente mudou o rumo dos meus pensamentos. Naquele instante, porém, senti um cobertor me aquecer. Olhei assustado e vi um senhor alto, bonito e extremamente bem vestido, sorrindo para mim. Usava um chapéu elegante e parecia ter uma aura de luz à sua volta. Parecia-me familiar. Olá, Pedro. Tudo bem com você? Pedro? Como ele sabia o meu nome? Eu tinha estado sozinho durante anos, as pessoas só me chamavam de engraxate. Desculpe, como o senhor sabe o meu nome? Seu nome? Ah, sim! Eu o vi escrito na madeira da sua caixa de engraxate. Aquela não é seu caixote? O cabelo era bem cortado e ele tinha um detalhe que me chamou a atenção. Uma pinta discreta e elegante à orelha esquerda. Sim, é meu nome. Muito obrigado pelo cobertor, senhor. Estou com muito frio. Não há por que agradecer, meu rapaz. E sem se importar em sujar o terno que estava vestido, juntou alguns gravetos, algumas achas de lenha, sentou-se no chão ao meu lado, tirou uma caixa de fósforos do bolso e acendeu a fogueira. O lugar começou a aquecer. Havia muito tempo eu não sentia meu corpo tão aquecido e também meu coração. É bom ter alguém que se importa. Ele nada disse, apenas
pegou da fogueira um graveto com a ponta incandescente, puxou um belo cachimbo do bolso e o acendeu. Ficamos algum tempo sem dizer palavra, olhando para a chama da fogueira. O silêncio foi rompido por pensamentos internos. Algumas dúvidas me vieram à mente naquele instante, perguntas como: o que fazia um senhor tão distinto ali ao meu lado? Quem era ele? Ainda não sabia, mas estava prestes a receber uma das maiores lições da minha vida. A primeira lição. Sem deixar de olhar para a fogueira, que começava a perder o ardor, o homem falou: Vamos lá, fogueira, nos dê mais calor, aqueça os nossos corpos. Aumente o seu fogo, se você fizer isso, eu lhe dou mais lenha. Achei aquilo muito estranho e não pude deixar de dizer: Meu senhor, o que é isso? Deve saber que precisa primeiro acrescentar mais lenha, para que somente depois disso o fogo aumente e nos dê mais calor. Sim, Pedro, é claro que eu sei disso, mas como é possível que você ainda não saiba? Como assim? Filho, não podemos esperar que a vida nos dê mais fogo se não acrescentarmos mais lenha a ela. Não deve culpar as circunstâncias, a falta de oportunidade, a falta da família. Dizer que se tivesse tido mais sorte poderia estar tendo mais resultados em sua vida é o mesmo que esperar que a fogueira aumente o seu fogo sem que se acrescente mais lenha. Em primeiro lugar, você deve saber o que quer realmente, quais são as suas metas, os seus objetivos, aonde deseja estar em sua vida, para onde deseja ir. Se você pudesse ter tudo o que quisesse agora, assim como num conto de fadas, o que pediria? Não hesitei em responder: sei o que quero vencer na vida. Mas há 3 anos eu engraxo sapatos e o dinheiro que ganho só paga minha comida. Meus ganhos não aumentam, não consigo guardar dinheiro, não tenho onde morar. O Senhor pensou por um instante e disse a seguir: Você precisa visualizar, pensar e falar tudo o que deseja, e não o contrário. Meus ganhos não aumentam, não consigo guardar dinheiro, não tenho onde morar. Essas são afirmações negativas que fazem com que você veja apenas isso e impedem que visualize o futuro que gostaria que fosse. Você me disse que quer vencer, não é mesmo? Sim. E o que significa vencer para você? Não basta querer vencer, é preciso planejar vencer. Repito, em primeiro lugar, você deve saber o que quer ter na vida, e isso deve ser feito por escrito, no papel. Não adianta apenas pensar e não escrever, pois você deverá ler os seus objetivos todos os dias, de manhã e à noite, para poder focalizar o que quer e parar de falar de uma vez por todas sobre o que não quer. Mas como posso acreditar nisso? E se eu escrever os meus objetivos e não conseguir alcançá-los, vou ficar ainda mais frustrado. Saiba que, mesmo que você não alcance tudo o que escreveu, estará muito mais perto dos seus objetivos do que se não tivesse escrito. Escrever o que se quer já é um grande passo. Suas metas devem ser como uma árvore no horizonte. Não deve estar perto a ponto de poder tocá-la, nem tão longe a ponto de não conseguir vê-la. Entendo, mas numa situação como a minha, a vida nunca lhe dará aquilo que você não acredita que merece, atalhou. Por isso você deve pensar longe, pensar grande e saber para onde está indo. Mas também deve ter metas de curto prazo. Não adianta pensar em morar numa bela fazenda ou numa mansão sem antes conseguir um lugar para dormir, concorda comigo? Suas metas devem fazer sentido, você deve programar o que quer ter em curto, médio e longo prazo. O Senhor está querendo me dizer que eu preciso apenas escrever o que quero e pronto? Um dia vou conseguir? Filho, se você disser um dia vou conseguir, um dia vou ter onde morar, um dia, sabe o que acontecerá amanhã? Nada além desse dia ser adiado mais um dia.
Suas metas devem ter datas definidas, assim você terá um prazo determinado para alcançá-la. Deste modo, você trabalhará com mais empenho, pois o dia de realizar a sua meta estará cada vez mais perto, já que o fixou no tempo. Mas há 3 anos eu trabalho e nada muda. Se você continuar fazendo o que sempre fez, continuará obtendo sempre os mesmos resultados. Você precisa fazer algo mais, precisa procurar novas opções, fazer diferente, e somente assim poderá fazer uma diferença em sua vida. Não precisa parar de fazer o que está fazendo, mas precisa melhorar, usar sua criatividade e fazer um pouco mais. Sim, compreendo. Tenho feito sempre o mesmo trabalho desde que cheguei na cidade. Fiquei esperando que as coisas mudassem, esperando que aparecesse do céu mais sapatos para eu engraxar. Mas agora entendo que não devo ficar parado. Preciso me mexer, preciso buscar resultado. Existem tantas coisas que eu quero fazer e ter. Pegue caneta e papel e escreva tudo. Mas lembre-se, as metas de ter são muito importantes, pois o seu cérebro consegue visualizá-las claramente. Mas você também precisa escrever metas de ser. Quem você deseja ser nessa vida? Um fazendeiro, um empresário, um comerciante? Deseja trabalhar em uma loja de sapatos? Talvez ser o dono da loja, voltar a estudar, aprender uma nova profissão? Você precisa primeiro ser, para depois fazer, e então finalmente conseguirá ter o que você quer. E continuou: você precisa agir, pensar, andar, falar, sentir como se já tivesse alcançado o que você quer. Primeiro deve ser o tipo de pessoa que deseja, para depois ter o que esse tipo de pessoa tem. O contrário seria primeiro esperar ter, para depois ser, como foi o caso dessa fogueira. Lembre-se, como poderíamos ter o calor do fogo sem colocar mais lenha? É preciso primeiro acrescentar a lenha, ou seja, ser um grande fogo, para depois ter o calor produzido por ele. Naquele momento me dei conta de que havia me esquecido do frio. Então me levantei, peguei uma acha de lenha que estava por perto e coloquei-a na fogueira que estava quase apagando. Atento ao fogo que aumentava, perguntei: a propósito, meu senhor, qual é o seu nome? Sem ouvir a resposta, repeti: senhor, qual é o seu nome? Olhei para o lado onde ele estava sentado e não ouvi ninguém. Surpreso, levantei correndo e olhei ao redor da árvore e não encontrei. Caramba, o que é isso? Para onde teria ido? Será que aquilo tudo fora sonho? Não, não podia ser. Como explicar o cobertor que ainda estava comigo? Ele fora embora sem ao menos se despedir. Mas que estranho! Acabara de receber lições preciosas e estava ansioso para colocá-las em prática, embora ainda tivesse muita coisa para perguntar àquele sábio senhor. Mas eu nem sequer sabia onde ele morava, qual era o seu nome, o que fazia, enfim, quem era ele. Procurei me acalmar e tentar me lembrar de tudo o que tinha acabado de acontecer. Lembrei-me de que estava com frio, pensando que não tinha tido oportunidade ou sorte na vida. Foi então que aquele senhor apareceu e me disse que eu não deveria culpar as circunstâncias, a falta de oportunidade e a falta da família. Nossa, somente então me dei conta de uma coisa: como ele poderia saber de tudo aquilo? Eu estava apenas pensando, confuso. Passei a caminhar a esmo ao redor da fogueira, pensando em tudo o que havia acontecido, e em dado momento chutei um objeto no chão. Era uma linda caneta preta com a palavra amigo gravada em seu dorso, em dourado brilhante. Um novo começo. Naquela noite demorei a dormir. Apanhei um velho caderno de notas na caixa de engraxate e usei a linda caneta amiga para escrever tudo o que eu gostaria de ser, fazer e ter a curto, médio e longo prazo. Não pensei em como iria conseguir realizar os meus sonhos. Apenas escrevi tudo o que me ocorria, como se ao meu lado houvesse uma fada capaz de realizar todos os meus desejos, e finalmente adormeci.
Na manhã seguinte, acordei muito entusiasmado e meus 17 anos de vida nunca me sentira com tanta energia. Seria aquele senhor um novo amigo? Seria um anjo enviado do céu? Anjo ou não, o fato é que tão logo acordei, dediquei-me a ler as minhas metas, como ele havia me dito para fazer. Aquilo funcionou como mágica. Após a leitura, fiquei com muita vontade de agir. Sabia que em curto prazo eu precisava encontrar um lugar para morar, aumentar os meus rendimentos e aprender uma profissão na qual tivesse uma oportunidade de crescimento. Foi quando tive uma ideia. Vou até a sapataria pedir emprego. Como eu não havia pensado naquilo antes? Ao entrar na sapataria com meu caixote no ombro, lembrei-me de que meu amigo também me dissera que eu precisava pensar, agir e sentir como uma pessoa de sucesso. Então meu corpo mudou de postura, projetei os ombros para trás, minhas costas ficaram retas e esbocei o sorriso de um vencedor. Primeiro ser, depois ter, pensei cá comigo. A sapataria do senhor? Perguntei ao homem que estava em pé no meio daquela loja que mais parecia um depósito repleto de caixas empoeiradas e amareladas pelo tempo. O homem assentiu com menear a cabeça. Seu nome era Jacó. Era originário da cidade de Ankara, na Turquia. O senhor Jacó ouviu o meu pedido de emprego, divertiu-se com a minha audácia, pressentiu o meu entusiasmo e decidiu dar-me um voto de confiança, fazendo-me a seguinte proposta: dou-lhe um lugar para dormir, o que comer e ensino-lhe a profissão de sapateiro. Você não precisa me pagar pelo aprendizado. Quase me senti frustrado, pois como engraxate já ganhava o meu próprio dinheiro. Eu não viera para a cidade para trabalhar de graça. Olhei para aquela loja empoeirada em pouco mais de 100 metros quadrados de área, o estoque empilhado pelos cantos, as paredes que não recebiam pintura havia anos. Então lembrei-me do meu amigo, da nossa conversa, do que eu havia proposto em meu atual projeto de vida. Decidi aceitar. Essa era a minha chance de crescer e realizar o meu sonho. Naquele dia trabalhei como faxineiro, começando pela limpeza das paredes, passando para a lavagem dos vidros e por fim arrumando as prateleiras e organizando botas, botinhas e sapato de acordo com seus modelos, cores e numeração. Em seguida, arrumei a vitrine, expondo o que havia para ser vendido, dando destaque a produtos que estavam encalhados na loja havia muito tempo. Depois da faxina, a loja se transformou. Tornou-se um lugar mais alegre, de melhor aspecto. No fim do dia, satisfeito com o meu trabalho, o senhor Jacó levou-me até uma porta dos fundos da loja que se abria para um corredor estreito que terminara em um enorme galpão onde funcionava uma pequena fábrica de sapatos. A fábrica devia ter uns 500 metros quadrados de área. O barulho das máquinas era ensurdecedor. Cortadeiras e máquinas de costura trabalhavam a todo vapor. Rolos de couro e diversas cores, assim como moldes de papelão e de madeira em forma de pés humanos, espalhavam-se pelas paredes. Era assustador e ao mesmo tempo fascinante. 14 operários suados trabalhavam ali 8 horas por dia, cada um deles fabricando uma média de 150 pares de calçados por mês. A maioria trabalhava cortando couro, de acordo com o molde e numeração. 4 pessoas trabalhavam na montagem e um artesão era responsável pelo acabamento. O senhor Jacó fiscalizava o trabalho de todos, fazendo o que hoje o mundo industrial é conhecido como controle de qualidade. A um canto, pilhas de couro de crocodilo importados da África aguardavam para serem trabalhados por um grande artesão, o seu Marcos, que fabricava sapatos sob medida e bolsas maravilhosas para clientes mais abastados.
A novidade da minha presença e a oportunidade de poderem falar sobre a sua profissão fizeram com que todos me recebessem muito bem, ansiosos para me ensinar o que sabiam. Naquela noite, antes de me deitar, risquei da lista o primeiro objetivo que havia traçado como meta. Que sensação maravilhosa! O que havia decidido fazer em 7 dias eu realizara em um. Cansado, dormi o sono dos justos, com uma leve sensação de que tudo iria mudar para melhor. Com o tempo, acabaria me acostumando a cumprir as minhas metas, sempre antes do prazo previsto. Nos dias que se seguiram, pensava a todo instante no que poderia fazer para aumentar as vendas da loja. Como a única coisa que eu sabia fazer era engraxar sapatos, resolvi exibir o seguinte cartaz na entrada da loja: entre, conheça a nossa loja, engraxe o seu sapato gratuitamente. A princípio, o velho turco não gostou muito da ideia, com medo de que as pessoas não comprassem sapatos novos, mas decidiu me dar uma chance. Os transeuntes passavam por ali com seus sapatos empoeirados e não acreditavam no cartaz. Entravam para perguntar se era verdade e eu imediatamente os convidava para se sentar e iniciava o meu trabalho. A notícia se espalhou pela cidade e o movimento da loja aumentou muito. Vinha gente de toda parte para engraxar o sapato de graça. Paravam os cavalos diante da loja e entravam, mas saíam sem nada comprar. Nos primeiros dias, as vendas não aumentaram. Em verdade, até caíram um pouco, pois, com os sapatos mais bonitos, as pessoas iam embora sem comprar novos calçados. Mas o Sr. Jacó decidiu aguardar mais algumas semanas para ver o que dava. E adivinhe o que aconteceu? As vendas começaram a subir de modo espantoso. Quando pensavam em consertar os seus sapatos ou comprar algum novo calçado, as pessoas logo se lembravam da loja do Sr. Jacó, onde havia aquela promoção da graxa de graça, e todos eram sempre atenciosos. Em pouco tempo, aquele senhor exigente começou a me pagar um salário e passou a me ensinar tudo o que havia para aprender sobre como fabricar sapatos e trabalhar com couro. Com o salário que passei a ganhar, voltei a estudar à noite e encontrei uma pensão para morar. Mais uma vez, riscava algumas metas no meu caderno. Neste mesmo ano, 1913, li uma notícia no jornal que dizia que um norte-americano, um tal de Henry Ford, havia inaugurado a primeira linha de montagens de automóveis no mundo. Nessa mesma matéria, ele dizia uma frase que acabou ficando famosa: se você acha que pode, você está certo. Se você acha que não pode, você também está certo. A ideia da tal linha de montagem ficou guardada em minha mente. Nessa mesma época, as potências industriais da Europa, lideradas pelo Reino Unido e pela Alemanha, lutavam pela conquista de novos territórios, privilegiando aqueles que oferecessem fontes de matéria-prima e mercados consumidores para sua produção industrial. Para lutar por seus interesses, os países rivais compuseram uma série de alianças militares e o desacordo culminou na Primeira Guerra Mundial, iniciando no ano seguinte. E aqui encerramos a nossa primeira parte do livro Faça Diferente, Faça Diferença. Esse livro deixa bastante reflexões e eu acho que o mais importante de qualquer leitura é aplicar os ensinamentos, né? Então, o que eu vou sugerir para vocês, anotem no papel qual é o sonho seu de curto prazo, que vai ajudar você a chegar onde você quer. Então pega um papel, o que é que eu consigo fazer hoje? O que eu quero realmente hoje? Eu não sei se de repente o primeiro passo seja se matricular numa academia porque você quer começar a fazer treinamentos ou cortar um alimento que você come, que você sabe que te prejudica, ou de repente dar aquela ligação para aquele cliente que você está enrolando um pouquinho, né? De repente seja essa a primeira coisa que você tem que fazer, ou sentar e conversar, arrumar aquela DR que está te incomodando, tira o seu sono e tira a sua paz.
qual é o primeiro passo que você pode dar em relação a você mesmo, em relação aos seus sonhos, em relação a realizar as coisas que você precisa, né? E a médio prazo, né? O que é que você pode fazer a médio prazo? E a longo prazo, o que é que você quer a longo prazo? De repente, você não consegue ter uma visão de 5, 10 anos, mas programe 12 meses, né? O que é que eu quero terminar? O que é que eu quero fazer até abril do ano que vem? Qual é a meta que eu quero chegar até abril do ano que vem? Né? Coloca isso no papel, leia todo dia, tenha fé, acredita no seu potencial, acredita naquilo que você trouxe de bagagem, acredita em você e com certeza você vai conseguir. E vamos nos ajudando, né? Eu vou terminar a leitura do livro, só que vamos aplicando já vamos colocando essa roda para girar e vamos buscando o nosso diferencial, né, nesse mundo. Nós não viemos aqui para viver uma vida medíocre. Medíocre é viver na média. Eu acredito muito que todos nós estamos aqui para viver uma vida extraordinária e esse é nosso direito, né? Vamos assumir o direito que é nosso. Fiquem bem, se cuidem. Até a parte 2 do livro.